Julho 18, 1 Crônicas 26, verso 12a, 27, verso 34. Essas divisões de guardas das portas foram feitas conforme os chefes de suas famílias. Os guardas, como os outros levitas, serviam na casa do Senhor. Foram encarregados de guardar as portas por sorteio, de acordo com as famílias, sem levar em conta idade ou treinamento. Meselemias e seu grupo ficaram responsáveis pela porta leste. Seu filho Zacarias, conselheiro de grande sabedoria, ficou responsável pela porta norte. Obed-edom ficou responsável pela porta sul, e seus filhos pelo depósito. Supim e Oza ficaram responsáveis pela parte oeste e pela passagem que dava para o templo. O serviço dos guardas foi dividido de forma igual. Todos os dias, 6 levitas ficavam encarregados da porta leste, 4 da porta norte, 4 da porta sul e 2 duplas do depósito. Cada dia, 6 ficavam encarregados da porta oeste, 4 da passagem que dava para o templo e 2 do pátio. Essas foram as divisões dos guardas das portas dos clãs de Coré e de Merari. Outros levitas, sob a liderança de Aías, eram encarregados dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos onde ficavam os objetos consagrados. Da família de Libni, no clã de Gerson, Jeiel era o chefe. Os filhos de Jeiel, Getã e seu irmão Joel eram encarregados dos tesouros da casa do Senhor. Os líderes descendentes de Arão, de Izar, de Hebron e de Uziel foram: do clã de Arão, Sebuel foi descendente de Gerson, filho de Moisés. Era o oficial encarregado dos tesouros. Suas gerações de parentes por parte de Eliezer foram Reabias, Jesaías, Jorão, Zicre e Selemote. Selemote e seus parentes eram encarregados dos tesouros que o rei Davi, os chefes das famílias e os generais e capitães e os outros oficiais do exército haviam dedicado ao Senhor. Esses homens dedicaram parte dos despojos que haviam obtido nas batalhas para a manutenção da casa do Senhor. Selemote e seus parentes também cuidavam de todas as ofertas dedicadas ao Senhor pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia. Eram responsáveis ainda pelas demais ofertas dedicadas ao Senhor. Do clã de Izar, Quenanias e seus filhos receberam as responsabilidades administrativas de Israel como oficiais e juízes. Do clã de Hebron, Asabias e seus parentes, 1.700 homens capazes, foram encarregados das terras israelitas a oeste do rio Jordão. Eram responsáveis por todas as questões relacionadas ao serviço do Senhor e do rei nessa região. Também do clã de Hebron, Gerias era o chefe dos Hebronitas, de acordo com os registros genealógicos. No 40º ano do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e foram encontrados homens capazes do clã de Hebron e Jazer, na terra de Gileade. Havia 2.700 homens capazes e chefes de família entre os parentes de Gerias. O rei Davi os enviou para o lado leste do Jordão e os encarregou das tribos de Rubem e Gade e da meia tribo de Manassés. Eram responsáveis por todas as questões relacionadas a Deus e ao rei. Esta é a lista dos israelitas, chefes de família, generais e capitães que serviam o rei na supervisão das divisões do exército de serviço a cada mês do ano. Cada divisão tinha 24.000 homens e servia durante um mês. Jazobeão, filho de Zabdiel, era comandante da primeira divisão de 24.000 homens de serviço durante o primeiro mês. Era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Dodai, descendente de Aoi, era comandante da segunda divisão de 24.000 homens de serviço durante o segundo mês. Miclote era o chefe da divisão.
Benaia, filho do sacerdote Joiada, era comandante da 3ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 3º mês. Esse Benaia comandou o grupo militar de elite de Davi, conhecido como os 30. Seu filho Amizabade era o chefe da divisão. Azael, irmão de Joabe, era comandante da 4ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 4º mês. Azael foi sucedido por seu filho Zebadias. Sama, o Israelita, era comandante da 5ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 5º mês. Ira, filho de Iques, de Tecoa, era comandante da 6ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 6º mês. Elis, de Pelon, descendente de Efraim, era comandante da 7ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 7º mês. Sibecai, de Uzate, descendente de Zera, era comandante da 8ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 8º mês. Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim, era comandante da 9ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 9º mês. Maarai, de Netofate, descendente de Zera, era comandante da 10ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 10º mês. Benaia, de Pireatom, em Efraim, era comandante da 11ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 11º mês. Ilede, de Netofate, descendente de Otiniel, era comandante da 12ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 12º mês. Estas foram as tribos de Israel e seus líderes. Da tribo de Rubem, Eliezer, filho de Zicre. Da tribo de Simeão, Cefatias, filho de Maaca. Da tribo de Levi, Asabias, filho de Quemuel. Da tribo de Arão, o sacerdote Zadok. Da tribo de Judá, Eliú, irmão de Davi. Da tribo de Issacar, Onri, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Da tribo de Naphtali, Jeremote, filho de Asriel. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da tribo de Manassés, a oeste, Joel, filho de Pedaías. Da tribo de Manassés, em Gileade, a leste, Ido, filho de Zacarias. Da tribo de Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Da tribo de Dan, Azariel, filho de Jeroão. Esses foram os líderes das tribos de Israel. Quando Davi fez o censo, não contou os que tinham menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido que os israelitas seriam numerosos como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou o censo, mas nunca o terminou, porque a ira de Deus caiu sobre Israel. O número total nunca foi anotado nos registros oficiais do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, era encarregado dos depósitos do palácio. Jonatas, filho de Uzias, era encarregado dos depósitos nos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas. Esri, filho de Quilube, era encarregado dos trabalhadores nos campos que cultivavam as terras. Simei, de Ramá, era encarregado dos vinhedos. Zabdi, de Sifá, era encarregado das uvas e do fornecimento de vinho. Baal-Anã, de Gederá, era encarregado das plantações de oliveiras e figueiras bravas do rei nas colinas de Judá. Joás era encarregado dos depósitos de azeite. Sitrai, de Saron, era encarregado do gado na planície de Saron. Safate, filho de Adlai, era encarregado do gado nos vales. Obil, o Ismaelita, era encarregado dos camelos. Gedias, de Meronote, era encarregado dos jumentos. Jaziz, o Agareno, era encarregado das ovelhas. Todos esses oficiais administravam as propriedades do rei Davi. Jonatas, tio de Davi,
era conselheiro do rei, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Aquimone, era responsável por ensinar os filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Romanos 4, verso 13 a 5, verso 5. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sobre a lei, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem, conforme aparece nas Escrituras. Eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que, aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento, a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu, e com isso, ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Salmos 14, versos 1 a 7, ao regente do coral, Salmo de Davi. Os tolos dizem em seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam. Ninguém fez o bem, nem um sequer. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram meu povo como se fosse pão, e nem pensam em orar ao Senhor. Grande terror se apoderará deles, pois Deus está com os que lhe obedecem. Os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protegerá seu povo. Quem virá do monte Sião para salvar Israel? Quando o Senhor restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria, e Israel exultará. Provérbios 19, verso 17.
Quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor. Ele o recompensará.